Então, pessoal, tudo bem? Vamos continuar então com o conteúdo da semana passada, né? Então a gente tem aqui eu vou botar a função, né? A gente estava vendo os gráficos da função. Essa função 5x mais 10. Y igual a 5x mais 10, tá? E eu quero que tu faça o gráfico da função e me diga se a função é crescente ou decrescente. Então, olha só, antes de fazer o gráfico, só para vocês lembrarem, aqui está um esboço de um gráfico, ó. Se a função tem esta inclinação, ou seja, primeiro e terceiro quadrante, ela é crescente. E se ela tem essa inclinação aqui, pode ser aqui, né? Ela é decrescente. Mas eu olho para a função direto e não preciso nem fazer o gráfico. Se a pergunta fosse somente esta, eu não preciso nem fazer o gráfico. Quem é que define se a função é crescente? Aqui, ó, essa função y igual a A vezes x mais b. No caso aqui, o A é o 5. E A é o coeficiente angular. Se o A é positivo, tá? Ela é crescente. Se o A é negativo, ela é decrescente. Então, olha aqui, ó, o número que multiplica o x é 5, é positivo. Então, essa função é crescente, pessoal, crescente. Tá ok? Certo? Bom, então vamos lá, vamos fazer esse gráfico. Como é que vocês estão lembrados como é que faz o gráfico da função? Aqui no borrou, vamos limpar. Como é que faz o gráfico de uma função? Essa é uma função de primeiro grau, né? Então, a nossa função era y igual a 5 vezes x mais 10. Então, eu vou substituir os valores do x, que são 1, 2, para ter uma ideia do gráfico, chega, e menos 2. Então, vou substituir, vou começar aqui pelo menos 2. Então, pega a função, que é y igual a 5x mais 10, e substitui o valor do x pelo menos 2. Então, 5 vezes menos 2, 5 vezes menos 2 dá menos 10, mais 10 dá 0. 5 vezes menos 1 dá menos 5, mais 10, 5. 5 vezes 0 dá 0, mais 10 dá 10. 5 vezes 1 é 5, mais 10, 15. Eu estou substituindo o valor do x aqui sempre, ó. 5 vezes 2 dá 10, mais 10, 20. Então, a nossa função tem esses valores. Quando o x é menos 2, o y é 0. Então, está aqui em cima, ó. X é menos 2 e o y vale 0. O y eu vou fazer de 5 em 5. 5, 10, 15, 20. Ó, o valor de y vai de 0 até 20, então eu não preciso usar a parte de baixo, não vou usar por enquanto. Quando o x é menos 1, o y é 5, ó, menos 1 e o 5 aqui, ó, se cruzam. Quando o x é 0, o y é 10, então está aqui em cima. Ó. Quando o x é 1, o y é 15. O 1 vai lá no 15, ó. E quando o x é 2, o y é 20. Aqui. Só traçar uma reta, tá? Vou traçar uma reta. Essa é são os nossos gráficos. Então, ó, a inclinação dele é assim, né? Passando pelo primeiro e terceiro quadrante, então a função crescente. Tá? Ok. Agora, então eu vou passar uns exercícios, mais alguns para vocês treinar mais um pouquinho. Só que agora, vamos recordar uma coisinha, tá? Infelizmente, vocês não podem escolher, né? Então, eu sou o professor de física e matemática de vocês.
Em matemática, a gente está estudando essa função aqui, a função linear, né? Y igual a A vezes X mais B. O A e o B são os coeficientes, tá? O B é o coeficiente angular. E o A é o coeficiente. Desculpa, que eu inverti. Vamos começar de novo. Tá? Vou fazer aqui, ó. O A é o coeficiente angular. E o B é o coeficiente linear. O A, tu vai dizer se ele é positivo ou negativo, se é crescente ou decrescente. E o B é onde corta o eixo das ordenadas. Onde corta o eixo do Y. Tá? Agora, como professor de física, vocês lembram da função, tá? Função horária? Função horária, que ela é D igual a D0 mais a velocidade vezes o tempo. Vamos ver as semelhanças, ó. Se eu trocasse de lado aqui, bom, primeiro, o V é a velocidade e o DO é a posição inicial. Lembrem que o DO é onde ele corta o eixo do Y também. É porque é a mesma função. Se eu escrever elas assim, Y igual a X mais B e D igual a V vezes o tempo mais o DO. Tá? Aqui eu tenho um número, um coeficiente que multiplica a variável. Aqui quem varia é o tempo, aqui quem varia é o X. E o B é onde corta o eixo do Y e o DO é onde corta o eixo do Y também. Gente, estamos falando do mesmo gráfico. O gráfico do movimento do MRU, né, a função horária do MRU, certo, pessoal? Ele é um gráfico, né, uma função linear. Então aqui, se eu pegar um movimento para vocês, ó, a única diferença vocês vão ver agora, ó, tá? Então aqui é a posição do móvel em função do tempo. Assistam a aula de física, tá? Que vocês vão ver. E eu vou dar uma função. Essas aqui são as funções gerais. Na anterior a gente fez aqui para o, né, y igual a 5 vezes x mais 10. A gente estava trabalhando com essa aqui. Substituímos o A e o B. Então, nessa aqui eu vou dar assim, ó. Imagine, vou dar como é tratado em física. D igual a 10 mais 4 vezes o tempo. Ó, substituir como tem que ser a velocidade e o DO. Só que troquei a ordem deles, ó. O V vezes o tempo aqui na ordem, como a gente faz em física. E para fazer o gráfico, única diferença, eu no MRU, eu não trabalho com tempo negativo. Então eu vou fazer aqui, ó, vou pegar o tempo 1 segundo, o 0 segundo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Peguei 5 tempos e substituo aqui, ó, tá? Só que eu já sei que esse gráfico, 10, 20, 30, 40, esse gráfico começa aqui no 10. Porque o DO, o número que está sozinho, assim como aqui, ó, o número 10 é o número que está sozinho, é onde corta o eixo do Y. Aqui no 10, vou botar aqui o 10, ó. Tá? Agora eu vou ver o próximo. Então eu vou substituir. Então quando o tempo era 0, ó, vai lá, dá lá no 10. Quando o tempo é 1, 10 mais 4 vezes 1. 10, 4 vezes 1 é 4, mais 10, 14. Então eu vou botar aqui no 14, ó. 14 é 1, tá?
Agora, quando o tempo é 2, 10 mais 4 vezes 2, 8, 18. Tá? 12 mais 2, 22. Tá, o 18, 22. 4, 16 mais 10, 26. Então é só ir calculando aqui. Certo? 22, 26. 5 vezes 4, 20 mais 10, 30. E o 30 lá, ó. Tá? Então, botando todos os valores. E tu vai achar um gráfico igualzinho. A única diferença é que ele não passa para esse lado de cá. Porque a gente não usa tempo negativo, né? Não tem significado um tempo negativo. Tá? Então a gente tem nas aulas de matemática e de física, né? O gráfico tem o mesmo tratamento, certo? Os gráficos têm o mesmo tratamento. Eu vou deixar para vocês, vou fazer mais um exemplo, tá? Mais um exemplo. Então mais só um testezinho para a gente verificar aqui, né? Se vocês já sabem, depois vocês vão fazer mais uns exercícios, tá? Então, eu quero construir o gráfico dessa função. Primeiro, me digam, ela é crescente ou decrescente? Dê uma olhadinha na função. Ó, o número que multiplica o x, que é o coeficiente angular, é negativo. Então, ela é decrescente. Então, vamos substituir os valores. Aqui, os valores de x, né? E os valores de y. Não precisa realmente fazer isso, mas... Então, os números de x é sempre menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, ó, quando o x é menos 2, tu vai botar o menos 2 aqui, vai ser menos 2 vezes menos 2, tá? 4, mais 5, 9. O y vai dar 9. Quando o x é menos 1, 2 vezes menos 1, dá 2, mais 5, 7. Quando o x é 0, 0. Menos 2 vezes 0 dá 0, mais 5 vai dar 5. Quando o x é 1, menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 5, 3. Quando o x é 2, menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais 5, 1. Então ele vai do 1 até o 9. Então aqui vai faltar gráfico, não olhei direito. Então ele vai do 1 até o 9, não tem problema, tá? A gente dá uma emendada aqui. 6, 7, 8, 9. Então o y vai, ó, o menor número do y é 1, o maior é 9. E a gente começa, ó, menos 2, o x é menos 2, o y é 9. Então vou lá no menos 2, lá no 9, ó. Tá aqui, tá, 9, menos 2. Quando o x é menos 1, vai dar 7, aqui, ó. Quando o x é 0, vai dar 5. Quando o x é 1, vai dar 3. O 1 e o 3. Quando o x é 2, vai dar 1. Então, a gente risca isso aqui. A gente risca isso aqui. Une os pontos, encontra o gráfico. Ele poderia perguntar para vocês qual o valor de y. Quando o x igual a 50. Uma perguntinha, por exemplo. Qual o valor de y quando o x é 50? Não tenta olhar aqui no gráfico, projetar. Tu tens a função, ó, y igual a menos 2x mais 5. Ele quer saber quanto é que vale o y, então aqui nós temos uma relação entre o x e o y. Ele quer saber quanto vale o y quando o x vale 50. Então, y igual menos 2, o x é 50, mais 5. Y igual menos 2 vezes 50 dá menos 6. Perdão, dá menos 100, mais 5. Y igual menos 100 mais 5 vai dar menos 95. Então, não fiquem adivinhando, ó, o x vai ser 50, o y vai estar aqui embaixo no menos 95.
Tá? Então, a aula de hoje é uma continuação da aula da semana passada. Tá? Vocês só vão fazer uns gráficos, vão me entregar os gráficos, tá? Por foto, ou um arquivo escaneado, tá? Não vão ser muitos exercícios, só que eu vou botar um gráfico de posição também para vocês trabalharem, fazer um gráfico lá do MRU. Então lembrem que lá, quando tu teve 5, vamos fazer um exemplo? Tá, minha gente? Então aqui nós temos, enquanto eu vou fazendo aqui o eixo, eu vou conversando. Nós temos uma função horária lá da cinemática, lá do MRU, tá? E a gente vai fazer o gráfico. Estou traçando ele, nem sei que resultados vai dar, tá? Então a gente tem que fazer o gráfico, a letra A construa o gráfico dessa função horária, e letra B calcule a posição no instante 20 segundos. Ora, isso eu não preciso nem fazer o gráfico. Posição é o D. E a minha função horária é 10 mais 10 vezes o tempo. E ele está dizendo que o tempo agora é 20, então eu substituo aqui. Então, 10 mais 10 vezes 10, 10 vezes 20, 200. Então, D igual a 210 metros. Tá? Então, agora o meu gráfico, eu só tenho que lembrar que os instantes de tempo são 1, 2, 3, 4 e 5. Eu não tenho, tá? Eu não tenho tempo negativo aqui. Então, aqui é o tempo e aqui é a posição, tá? Então, vamos ver. Quando o tempo é 1, tá? Então, ó, vou fazer uma tabelinha aqui, ó. Quando o tempo é igual a 1. Quando o tempo é 0, sempre vai dar esse valor, que é onde ele corta o eixo. Então, aqui é o 10, tá? Onde ele corta o eixo. Quando o tempo é 1, então quanto é que vai valer o D? Tu vai substituir aqui, ó, o tempo vai ser 1. Então 10 vezes 1 é 10, mais 10, 20. Quando o tempo é 1, a posição é 20. Então o tempo é 1, a posição é 20. Tá? Então vou fazer de 10 em 10. Tá? Quando o tempo é 2, 10 vezes 2, 20, mais 10, 30. Então vai de 10 em 10. 30, 40, 50. Dá para projetar assim, claro. Funciona para uns 3 primeiros números, vai funcionar para todos. Tá? Então, quando o tempo é 2, quando o tempo é 0, tá? A posição é 10. Quando o tempo é 1, a posição é 20. Quando o tempo é 2, a posição é 30. Quando o tempo é 3, vai lá, confere. 10 vezes 3, 30, mais 10, 40. Quando é 4, 10 vezes 4, 40, mais 10, 50. Então tá lá no 50. E quando for 5, vai ser 60. Então aqui os 5 e os 60. Tu pega aqui, une aqui. Tu sabe que é uma função crescente, né? Porque o número que multiplica a variável é positivo, é uma função crescente. Se tu quiser usar ela para calcular a posição em qualquer instante de tempo, é só usar, substituir o tempo aqui, por exemplo, posição no instante 20 segundos. Só substituir o T por 20, tu vai achar a posição, tá? Então, eu sugiro que vocês assistam primeiro a aula de física, para depois assistir a aula de matemática, mas lá nos comentários, lá, eu já vou avisar isso, tá? Então, vocês vão fazer aí uns 4, 5 exercícios para me entregar. Muito obrigado pela atenção. Vão ser poucos exercícios dessa vez, tá? Para que vocês façam comparando, observando, certo, gente? Obrigado, tchau, tchau.